Boa noite. Estamos aqui na live do Conselho Diocesano de Leigos da Diocese de Guarulhos, dessa live muito especial hoje, onde nós vamos partilhar vidas, partilhar experiências, partilhar alegrias e sofrimentos, mas, sobretudo, vencer, né? Vencer a dor, vencer a saudade, e tudo isso com muito amor. Desta live, vamos partilhar um pouco da vida de Ângela, da Eli, da Meire e do Jorge, leigos e leigas, atuantes na igreja, na pastoral familiar, que se dedicaram a cuidar das famílias e que experimentaram a dor de uma perda, de um partir, mas que encontraram o amor sempre presente de Deus, dando forças para continuar a vida e a missão. Gente do Conselho, queria agradecer muito a vocês por aceitar essa partilha. A gente sabe que é um desafio, mas esse tempo que a gente vive, tempo de pandemia, tempo de medos, de inseguranças, uma das coisas a fazer é partilhar, né? Vocês colocam muito bem assim que a dor, quando é partilhada, tem um amor, tem um respeito, isso ajuda a superar. Então, vocês partilhar isso com tantos irmãos e irmãs é muito bom. Obrigado mesmo por aceitar esse convite. Essa turminha aqui, eles são membros de um grupo, né, que foram formados a partir de suas experiências de vida, ousadia, porque é um tema que, às vezes, a gente não quer falar muito, né? E tiveram coragem para propor esse tema tão caro na história da salvação. Se a gente pegar a Bíblia, em várias passagens, e vocês relatam essas passagens, quanto se preocupa com viúva ou com a viúva, né? Porque é importante isso. E vocês tocaram nesse ponto e pediram para que a igreja fizesse isso. Parece que tem alguma pessoa que vocês vão contar essa história um pouco, mas Dom Orlando Brandes, eu vi aí nas histórias, arcebispo na época de Londrina, e agora arcebispo de Aparecida, que pediu um pouco para vocês contarem, né, para se ajudarem, iniciar esse trabalho. E, recentemente, Dom Orlando, o dia que seria a Romaria da Pastoral Familiar, ele pediu para que a pastoral olhasse com carinho tantas famílias que estão sendo enlutadas nesse tempo. Aí eu queria que vocês falassem um pouco para nós. Como surgiu o grupo? Que importância teve essas pessoas e outros tantos, padres, irmã, enfim. Conta um pouquinho para nós dessa beleza que leigos e leigas se põem a caminho e montar esse grupo. Como foi essa experiência de vocês? Eu vou começar, então. Nós, essa turma toda aí, mais a parte do grupo, nós somos oriundos da pastoral familiar. E a Célia do Vanderlei, a Célia lá de Guarulhos, um dia ela recebeu uma notícia que um dos coordenadores de Brasília tinha falecido. Então, ela, dentro da coordenação da pastoral, ela procurou dar apoio, né, para a esposa, né, para essa viúva. Passou um tempo, a Célia também ficou viúva, né, com o falecimento do nosso saudoso amigo, o Vanderlei. Depois também eu fiquei viúvo, né, da minha saudosa Isabel, e depois a Eli, né, perdeu o Rodolfo, né, nosso saudoso amigo Rodolfo também faleceu. E outros amigos da pastoral foram perdendo também seus entes queridos, né, seu esposa. Então a Célia começou a pensar, a partir das dificuldades que a gente já sabia da viuvez, sem ter vivido a viuvez, e agora, né, vivendo a nossa realidade, ela pensou, como que eu vou juntar essas dores? Né? Como é que a gente vê e sentir também as dores de outra pessoa, né? Com a mesma história de vida. Você falou agora há pouco do Dom Orlando Brandes. O Dom Orlando, ele, na época, arcebispo de Londrina, né? Hoje, arcebispo de Aparecida, ele, numa conversa com a Célia, ele orientou e pediu a ela que fizesse um trabalho, começasse um trabalho com os viúvos e as viúvas, né, para atender
a demanda que já existia. Então, a partir do Congresso Nacional da Pastoral Familiar em São Luís do Maranhão, em 2014, né, também o guia de apoio a viúvas, que era do padre Cláudio Delfino, até na época assessor da Pastoral Nacional da Pastoral Familiar, eles foram convidados, né, a Célia e ele, foram convidados pelo casal coordenador da Diocese, da Arquidiocese de Cascavel, a falar sobre o tema. A Célia, mas a Eli, né, foram a Cascavel, né, e realizaram um encontro, né, com viúvos e viúvas, né, daquela arquidiocese. Foi uma primeira experiência, muito positiva até, por sinal. A partir daí, muito inspirada, né, a Célia, né, que deve estar nos assistindo, a Célia é muito inspirada, ela sentiu quantas pessoas que precisavam desse trabalho, né, ter acesso das nossas histórias vividas. A partir daí, a Célia começou a articular com outros na mesma situação, né? E pensarmos sobre um trabalho assim. Eu lembro que a gente estava na Assembleia Nacional da Pastoral Familiar, lá em Cuiabá, e nos momentos, né, livres ou de refeições, ou sentados, às vezes, na mesa, né, para o almoço, jantar, a Célia começou a passar a ideia, né? E também ouviu o que a gente poderia fazer. Daí surgiu a vontade de a gente fazer um primeiro encontro, né, uma reunião entre nós. E lá em Cuiabá estava de viúvo eu, Célia, a Márcia Calado, lá de Recife, e a Lorimar, né, de Valadares, de saudosa memória, que pouco tempo depois a Lorimar faleceu. O nosso grupo foi formado como piloto. A gente decidiu reunir para ver como é que a gente podia ajudar as pessoas e nós mesmos. Então aconteceu o primeiro encontro. Esse encontro foi no final de semana prolongado na cidade de Sorocaba, São Paulo. Foi um momento riquíssimo de partilha, momento de cura, de muito discernimento. A gente nem sabia o que a gente estava querendo. E passamos esse final de semana prolongado no nosso desabafo, das nossas partilhas. Foi espetacular. O grupo, então, começou a se formar. Nesse dia, juntou-se a Célia e a Eli, os nossos amigos da Cilda, né, de São Paulo, a Márcia Calado, lá de Recife, a Ceci, de Governador Valadares, a Ângela e a Verse, de Sorocaba, e eu, Jorge, de Divinópolis, Minas Gerais. Nesse grupo que chegou, a Verse era a única que não era viúva, ela era divorciada. O encontro seguinte nosso aconteceu em Recife, né, no fim de semana também prolongado, e o trabalho foi tomando forma. Nesse encontro também chegou para nós mais um integrante, que foi o Luiz, né? O Luiz, que era de Sorocaba, tinha ficado viúvo também recente, e o Luiz hoje mora na cidade de Natal. E lá em Recife nós contamos, né, com a nossa querida amiga, né, a irmã Ivonete, né, que nos apoiou, deu palestra para a gente. Ela sempre nos apoia, está sempre conosco, é um entusiasmo do nosso grupo. Depois a gente teve um encontro novamente em Sorocaba, depois em Divinópolis, depois em Curitiba, e esse ano a gente ia em Valadares, mas todo mundo sabe que 2020 está um ano diferente. E apesar da distância geográfica de cada participante, né, a gente conseguiu reunir, né, nos 5 encontros, né, e também nos intervalos a gente usava as ferramentas que nós temos hoje, né, que são as redes sociais, WhatsApp, e-mail, né, que deu andamento nos trabalhos que a gente estava fazendo. E depois, mais membros do grupo, mais membros foram se juntando no grupo, né? Chegou o Vinícius, né? O Vinícius Toscano, que é de Recife, né? Hoje marido da Márcia Calado, nosso amigo Vinícius. A Silvana Lopes, né? Que é de Nova Serrana, em Minas Gerais. A Meire, né? Que está aí conosco, né? Que é de Sorocaba. A Valdelice, né? A Val, que também é de Sorocaba. E o nosso casal amigo Antônio Mercado e a Dora, que é de Mogi das Cruzes. Então, hoje nós somos 15 pessoas nesse grupo, que começou com 7. Vale ressaltar, sabe, o Zé Luiz, que esse grupo, toda vez que a gente reúne, os nossos encontros sempre foram, e é sempre marcado muito na espiritualidade, na oração, e principalmente na alegria. Muita alegria, no fortalecimento das amizades. A gente viu, a gente sentiu realmente
que a vida tem que continuar. A gente deve aproveitar da melhor maneira possível, pois Deus nos quer ser felizes, né? E desse encontro, só terminando, né? Eu falei assim muito rápido, porque é muita história. E nesse encontro nasceu um livro, né? E um subsídio que está a caminho, né? Que a gente vai falar mais tarde aqui a pouquinho, cada um vai dar o seu testemunho também, a gente vai falar. É mais ou menos isso, o grupo colocou o nome de Fica Conosco, Senhor, né? Que fala sobre as perdas e a viuvez. É isso. Bonito a história, né? O que eu acho legal na igreja são esses leigos e leigas que não esperam que a igreja faça alguma coisa. Entende que ele é a igreja e se põe a caminho, né? E com o trabalho de vocês, quantos vocês têm ajudado? Primeiro se ajudaram, né? Acho que isso é bonito. Quer dizer, eu tenho a dor, mas eu preciso me abrir. E na igreja vocês aprenderam isso, né? Eu acho que a pastoral familiar tem esse papel muito importante na vida de vocês. Experimentaram, e quando aconteceu, falaram, agora o que nós podemos fazer? E vocês fizeram um grupo, né? Bonito. Exatamente. Agora eu queria ouvir um pouquinho a história de vocês, né? Tem muito para nos ensinar isso, né? E a gente podia começar com a Ângela. A Ângela, ela é teóloga, né? Foi coordenadora da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Sorocaba. Então, Ângela, você pode contar um pouquinho da história para a gente? Oi, Ângela. Estão me ouvindo? Isso, agora estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo hoje. Ah, tá. Então, como o Jorge relatava, nós todos somos provenientes da pastoral familiar nacional, né? Todos nos conhecemos através da pastoral familiar do Brasil. E aí, então, cada um foi enviuvando, inclusive quando o Jorge falou sobre aquele encontro em São Luís, no Maranhão, foi a ocasião em que eu perdi meu marido, que a gente estava até com ficha feita, inscrição, para ir participar lá desse Congresso Nacional em São Luís. E aí ele faleceu um pouco antes, e aí eu não quis ir sozinha, não fui. Então, aconteceu que, motivados, como o Jorge falava, pelo Dom Orlando, pelo padre Cláudio Delfino, eu e a Célia sendo cobrada por ele, né, porque ele é aqui do nosso Regional Sul 1, na ocasião era nosso assessor aqui também, além de ter sido no Nacional, e a gente foi deixando para lá, até que chegou um momento, ele novamente tocou no assunto e ofereceu uma apostila que ele já tinha iniciado, um trabalho escrevendo sobre o tema de perdas e viuvez. E aí, então, a gente decidiu começar alguma coisa e a Célia motivou todo mundo. Eu sou aqui de Sorocaba, fui casada há 49 anos com meu esposo, Eduardo, e ele era médico, psiquiatra, e a gente teve a alegria de, em 2014, comemorar os 50 anos de formado dele, e estávamos nos preparando para as nossas bodas de ouro. Namoramos 9 anos, então a gente tinha quase 60 anos de convivência. E 5 filhos, todos casados, 10 netos, e uma família grande, né? E aí, no dia 8 de junho de 2014, aconteceu uma tragédia aqui, na nossa família, na nossa casa, no nosso lar. A gente estava comemorando os aniversários do nosso segundo filho, Marcos, e comemorando o aniversário de uma das noras, casada com o nosso 4º filho. Tínhamos feito festa 2 dias seguidos, né? Somos, quando reúne 20 e tantas pessoas, só família, e aí estávamos
despedindo já no final do domingo para cada um ir embora, na garagem da nossa casa, quando então aconteceu esse incidente que foi marcou profundamente a minha vida e a vida de toda a minha família. Um psicopata passou e pela frente da nossa casa e enfiou a mão no vão do portão e descarregou uma automática e matou meu marido imediatamente, pegou no coração na hora, né? Meu marido caiu morto e meu filho, que estava aniversariando, foi baleado, minha nora, que estava aniversariando, foi baleada também, e estávamos na cena, no jardim, na garagem, né? Minha neta, filha do meu filho que foi baleado, mais um amigo nosso. E eu estava mais retirada para dentro, então os tiros passaram por mim, casa dentro. E aí, quando eu cheguei para ver o que era que estava acontecendo, meu marido já caiu, falecido nos meus braços. Isso foi, assim, muito, mas muito, muito marcante para nós. Foi um momento muito difícil. Hoje eu fiquei muito angustiada de ter que mexer, né, como eu partilhava com as amigas no grupo, né, mexer nas feridas dói, mas a gente mexe por amor aos irmãos e para ver que a gente pode se levantar. E aquilo que eu ouvi ainda hoje, né, muitas vezes a gente quer se fazer e faz a pergunta, por que comigo? Né? E aí eu fui ouvindo, não é porque, é para que você deve pensar, né? Para que aconteceu esse acontecimento. E aí foi, na noite que aconteceu tudo, imediatamente meus filhos que já tinham ido embora voltaram, nós fomos acolhidos aqui pela minha vizinha, porque a casa tinha que ser esvaziada por causa da polícia técnica, e aquela coisa toda que ocorre quando tem um incidente dessa natureza, e na sala dessa minha vizinha, já todos meus netos sentados lá, meus filhos que moram em São Paulo já tinham retornado a Sorocaba, todos atônitos. Eu pedi para eles todos, né? Falei, gente, pelo amor de Deus, nós não vamos nos revoltar. Agora é hora da gente se unir e eu não estou entendendo o que Deus quer falar para mim e para vocês. O que Deus quer falar para nós, tirando o papai saudável, né, da gente nessa situação. E meu marido, como eu dizia, foi médico psiquiatra, e esse rapaz, um dia na história do atendimento do meu marido atendeu ele uma vez. Fazia já mais de 30 e tantos anos, na juventude desse rapaz, ele atendeu, o rapaz vivia nas drogas, e a mãe pediu socorro num dia de um momento de rebeldia, que ele estava quebrando tudo na casa, meu marido foi atender. E passou, o episódio passou. E agora, quando foi do acontecimento, a mãe do rapaz tinha procurado meu marido pedindo um atestado de sanidade mental dela, porque o filho queria provar que ela era insana e queria tomar o resto de bens que a mãe tinha, porque ele estava na rua e sem condições de viver, e ele queria dinheiro, porque ele continuava na vida ainda de droga, de más companhias. E ele achou que meu marido tinha dado esse atestado para a mãe, só que meu marido não tinha dado, porque meu marido sabia do grau de periculosidade do rapaz. Mas ele achou que tinha. E aí, depois que passou tudo, ele confessou, ele foi réu confesso, ele não teve nada a favor dele, que ele planejou, que nos seguiu durante um mês, os nossos passos, nós não percebemos nada. E aí aconteceu, nesse dia 8 de junho, era um dia de Pentecostes, meu marido e eu tínhamos ido à missa, ele tinha dado palestra para os pais da catequese para mim, que eu sou muito atuante na catequese até hoje. E daí ele cantou na missa, salmo, que ele era salmista, e estava assim um domingo maravilhoso e tranquilo. E de repente vem então toda essa história na nossa vida. E aí,
eu fui devagar, devagar me refazendo, com apoio de toda a família, apoio dos amigos, apoio de muitos padres, né, que eu tenho amizade com todos os padres, muitos foram meus alunos, os padres, inclusive um deles que me ajudou muito, me encaminhou para um psicólogo para que eu fizesse um acompanhamento, eu fui embora para São Paulo, e devagarinho eu fui me refazendo, e aí hoje, né, eu estou aqui e consigo entender o que Deus queria de mim, está aí, né? Me juntei com esse grupo lindo, maravilhoso, que a gente faz tudo junto, passeia junto, chora junto, né? E então é isso aí, né? É o que eu podia assim relatar, eu acho que é bom eu ir parando por aqui. É bonito isso, Ângela, e olhando um pouco, depois vocês vão contar, mas o que te chamava a atenção da sua história é fé e prática de espiritualidade que você teve. Nesse momento que você falou, você traz isso muito. Você comentava, meu Deus é o Deus do impossível. Né? Como se recuperar de tudo isso? E eu queria, se você pudesse, dar uma palavrinha sobre uma frase que você usava, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Que amor é esse? É isso que você está doando? Eu recebi muito de Deus, né? Um marido, né, maravilhoso, filhos bons, graças a Deus, né? 4 rapazes e uma moça, e aí a gente, como eu dizia, né, muito unidos até hoje, e de igreja, os meninos participavam de grupo de jovens, tocavam nas missas, então a gente tinha, assim, uma vida muito intensa, né, de igreja, de comunidade, e aonde eu vou, que eu tenho oportunidade, eu falo muito, né, que a vida da comunidade é muito importante. Eu sou carregada no colo pela minha comunidade até hoje, né? Isso já passa, fez agora, dia 8 de junho, 6 anos, né? Então, eu tenho muitos anjos ao meu redor, que me apoiam, principalmente agora, na pandemia. É bom ter uma comunidade, né, para chamar de sua, né? Acho que isso faz toda a diferença. Aqui a gente tem muita gente mandando abraço para vocês, de reencontros, pessoas que estão gostando de ver vocês na tela. E o Castro José, eu vou colocar aqui para vocês até verem. Ele coloca, boa noite, José Adão, fui coordenador de pastoral familiar na Diocese de Santo Amaro, com minha esposa Fátima, que está no céu há 2 anos e 9 meses. Parabéns pela iniciativa de não esquecerem de nós. Essa é a importância do trabalho de vocês. Não esquecer daqueles que precisam. Nós conhecemos os dois. E hoje meu filho e minha nora, eles são os coordenadores da pastoral familiar lá em Santo Amaro. Com a graça de Deus, caminhando. É o encontro aqui, legal. Eu queria ouvir agora um pouco a história da Eli. A Eli, que é formada em geografia, né, Eli? E foi coordenadora da pastoral familiar também no Paraná. E ela diz que saudade, depois você comenta isso, Eli, saudade é a força para continuar a caminhada de cada dia, mesmo sem energia suficiente. Conta um pouquinho, Eli, para nós da sua história. Bem, eu sou Eli, e é com alegria que eu estou aqui nesse momento, né, partilhando um pouco da minha vida com vocês. Eu fui casada com o Rodolfo durante 43 anos. Foram 43 anos de muito companheirismo, muita cumplicidade e muita entrega. Nesses 43 anos de casados, Rodolfo e eu dedicamos aos nossos apostolados 37 anos. Foram
coordenação de pastoral familiar, encontro do diálogo, que hoje as pessoas estão conhecendo como encontro matrimonial nacional, mundial, e a nossa vida foi seguindo. Tivemos 2 filhos, José Augusto e Luiz Alberto. Hoje eu tenho 2 filhos, 2 noras, a Deibe e a Rúbia, e tenho 2 netos, Ana Luísa e o Lucas. E a nossa vida foi uma vida tranquila, graças a Deus. Nunca tivemos problemas de doença, até que apareceu um câncer. Um câncer do Rodolfo, e que ele lutou contra ele durante 5 anos. Foram muitas indas e vindas do hospital, internamentos, cirurgias, mas continuamos vivendo mais 5 anos. Até que no dia 12 de junho de 1912, o Rodolfo faleceu, vítima desse melanoma. E eu estou viúva há 8 anos. Eu não estaria aqui, nesse momento, contando para vocês a minha vida, se não fosse por uma pessoa. A minha grande amiga Célia. Foi ela que conseguiu fazer com que eu saísse do meu isolamento, da minha vontade de ficar sem fazer mais nada. Como todas as pessoas, eu vivi a dor da perda. Por muitas vezes eu me perguntei, e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou continuar vivendo? Eu não quero mais fazer nada. Eu quero ficar quieta no meu canto e tudo mais. Por quê? Porque a perda nos faz ver o quanto a nossa existência é frágil. E o que importa mesmo, realmente, é a gente conseguir eternizar os momentos que passamos ao lado de quem amamos. A dor do luto é uma dor implacável. É uma dor profunda. É um imenso vazio que se apodera da gente. E é por isso, José Luiz, que eu sempre digo que a saudade é o combustível para que a gente continue vivendo. Porque a dor, aos poucos, vai se transformando numa doce saudade. Saudades dos doces momentos que nós tivemos juntos, saudade até mesmo das tristezas, dos momentos que a gente teve angústias, que a gente teve preocupações, até disso a gente sente saudade. A minha superação, ela começou aos poucos, com o auxílio dos meus amigos, né? Esse grupo maravilhoso que nós formamos, de gente que já se conhecia enquanto coordenadores de pastoral familiar, como casais. Então, todos nós conhecemos os maridos e as esposas. A minha superação me fez ir tomando aos poucos consciência de que nada que eu fizesse ou de que eu não fizesse nada não mudaria a situação. Nada traria o Rodolfo de volta. Uma das coisas que me ajudou muito
oração de Santo Agostinho: a morte não é nada. Um trechinho diz: eu não morri, estou apenas do outro lado do caminho. Isso me fez ver que o Rodolfo estava na casa do Pai. Ele tinha cumprido a sua missão aqui nesta vida. E eu tinha ficado porque eu precisava e preciso terminar de cumprir a minha missão. Lucas, no capítulo 26, está escrito: não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? Essas palavras definem de forma muito positiva o que é a morte. Se nós acreditamos, como cristãos, nestas palavras, nós precisamos encarar a morte. Se nós não morrermos, nós não chegaremos à vida eterna. E foi graças a essa minha fé e a força que eu encontrei em Deus que eu fui levando a minha vida. E posso dizer que hoje eu tenho uma vida tranquila e continuo tentando ser útil, fazendo alguma coisa, como o Rodolfo sempre gostou que nós fizéssemos como casal. E eu procuro fazer agora sozinha, com o apoio dos meus amigos. Procuro ajudar as pessoas da maneira que eu posso e onde eu posso. Além desse nosso grupo, eu tenho outras atividades, né? Dentro da igreja. E como disse a Ângela, a gente é apoiado por muitos amigos. Amigos padres, amigos bispos e amigos que nos querem ver em pé e continuando a nossa caminhada de fé. Era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Legal, Eli. E uma coisa que você disse dos seus relatos e que me chamou bastante a atenção é que você coloca, né? Assumir meu lugar, sair da plateia e subir no palco, tornando-me a atriz principal da minha vida. Busquei novos objetivos, novas metas, novos rumos, novos ideais. Sonhos que mudassem o curso da minha existência. Bonito isso, quer dizer, a vida continua, né? A vida continua, tem a sua missão a cumprir, né? Sem deixar de esquecer quem construiu todo esse caminho juntos, né? Então, assim, bonito a partilha sua. Né? Obrigada. Você hoje é a estrela. Isso foi Augusto Cury, no seu livro, esqueci até o nome do livro agora, Bom, mas a verdade é que ele coloca essa imagem de que a gente passa, às vezes, muito tempo das nossas vidas apenas na plateia, admirando os atores do outro lado. E, de repente, você precisa assumir as rédeas da tua vida. E, por isso, diz, subir ao palco e assumir a minha vida. E hoje eu moro sozinha, tranquila e feliz. Tenho apoio dos meus filhos, na hora que preciso, quando preciso e do jeito que preciso. Agora nós vamos ouvir a Meire. Meire, conta um pouquinho da sua história, partilha com a gente. Né? A Meire tem a sua particularidade toda e vai relatar para nós agora. Meire, com você.
eu não estou no livro, né? Minha história não é de viuvez. Inclusive, né, quando eu comecei na pastoral, o padre Edson, ele falou assim, né, que essa dor que eu tenho, porque quando você perde pai, mãe, você fica órfão, quando você perde esposo, esposa fica viúva, né? E no meu caso, eu perdi a minha filha. Aí ele comentou numa palestra, né? Essa é a dor que não tem nome. E realmente, né, é uma dor muito grande, porque é assim, não tem como você, assim, relatar essa dor. A minha filha, a Natália, tinha 3 anos e 11 meses quando ela veio a óbito. Então, assim, é muito difícil, né? Hoje eu consigo falar, eu não choro, me emociono sim, mas assim, estar com esse grupo me deu muita força para estar aqui hoje falando com vocês e também vivendo a minha vida no dia a dia, porque é muito complicado, sabe? A Natália era minha companheira, eu sou divorciada, então eu tenho vários lutos na minha vida, e também sou divorciada. Então, assim, ela teve o médico disse assim, que pelos pareceres, né, do laudo, né, do óbito dela, que estava marcado assim, que era uma pneumonite intersticial que causou um edema cerebral, que eram sintomas de H1N1. No mês de abril de 2018, eu saí de férias, assim, meio repentinamente. Eu sou professora, e eu tenho férias em janeiro e recesso em julho, mas eu tenho uma licença-prêmio que estava vencendo e eu precisei tirar em abril. E foi um mês, assim, muito intenso para mim e para a Natália. Nós viajamos muito, passeamos, sítio, fomos para Caldas Novas. E, sabe, assim, Deus, assim, faz as coisas de uma forma que eu acredito hoje que foi até uma despedida. Porque, assim, ela foi um anjo que veio para me fortalecer no momento em que meu pai teve um câncer. Então, quando ela faleceu, 8 meses, havia falecido de um câncer no intestino. Então, assim, ela nos ajudou muito, né, nessa luta com o meu pai. E os nossos dias eram tão intensos, né? A nossa viagem foi muito bonita, né? Fomos de avião, ela curtiu bastante, Caldas Novas, muitas piscinas, né? Muito divertido. Chegamos de viagem numa quinta-feira. Aí, ela ficou na casa da minha mãe, dormiu lá com o primo, que era o irmãozinho dela, ficou lá com a madrinha, com a avó e com a tia, e umas primas também. No domingo eu fui buscá-la, segunda ela ficou com o pai, terça ficou com a madrinha, e na quarta-feira eu voltei a trabalhar. E ela ia para a creche comigo, dou aula em creche, desde os 8 meses de idade. Então, nós íamos juntas para a creche, íamos e voltávamos todos os dias da creche juntas. E a Andréia, que dava aula para ela, falou assim, minha Natália não está muito bem, está meio febril, na quarta de manhã. Eu falei, Andréia, eu acho que ela deve estar meio cansada, porque foi muito intenso esse mês, na semana ela passeou bastante, nós saímos muito, então acho que um pouco de cansaço. Põe ela para descansar, por favor. E aí a Andréia voltou, meia febre aumentou. Aí nós fomos e medicamos, ela dormiu um pouquinho, acordou bem, viemos para casa, ficou bem, à noite voltou a passar mal, liguei para o pai dela, nós fomos... uma garganta mais forte, teve reação, ela vomitou. Na quinta, ela não foi à creche, foi em casa com a prima, e à noite, à tarde, cheguei em casa, ela ficou, mas a minha irmã enfermeira, e falou assim, esse remédio que ela está tomando, ele é forte mesmo, então vai ter reação, tem uma que já vai para a televisão, assistimos filmes, a misericórdia, ela acordou e falou, né, então vamos agora para o médico de novo. Aí comecei a me trocar e fui trocá-la. E eu fiquei já... Aí liguei porque a filha também é enfermeira. Elas vieram, nós ligamos
Ô, Meire, você está travando. Atrás, né, das providências, não espera resgate. Vamos para o pronto-socorro, né? Aí foi, né, levamos ela para o pronto-socorro e ela entrou em óbito. E assim, eu penso que assim, que isso foi assim muito estranho, porque eu tive 2 abortos antes de tê-la. Então, foi aquela fase em que teve a revolta, né? Aquelas brigas com Deus, que por que comigo, né? Como a Angela falava, né? E tem um padre, José Ednilson, me explicava que assim, não tem porquê nesse momento, né? É para que, acho que tudo tem uma aprendizagem para você tirar disso, né? Dessas dores. Então, foi assim, foram muitos dias de dor. O dia seguinte, após o enterro, eu achei que eu fosse morrer, né? A minha mãe foi fazer massagem em mim para que eu pudesse, acho que até voltar, porque assim eu não conseguia nem respirar, eu fiquei muito agoniada, sabe? E daí, com o passar dos dias, a gente vai tentando, né, voltar à vida. Eu acho que assim, uma coisa também que eu quero deixar bem forte para vocês é assim, nós precisamos de profissionais nesses momentos, né? Então, enterramos ela no sábado, de manhã, domingo, eu passei mal. A minha psicóloga me atendeu à tarde na casa da minha mãe, né? Me atendeu a família também para explicar esse processo de luto, porque o que a gente espera, né? Na questão do luto, o luto pelo pai que faleceu, pelo esposo, a gente acha que até é normal, digamos assim, né? Mas quando enterra um filho e assim uma criança, é muito complicado, né? Então, eu precisei de muita ajuda. Então, eu retomei a minha terapia com a minha psicóloga, eu voltei para a minha psiquiatra, eu tive depressão já há uns tempos, todo mundo sabe que depressão é uma coisa que não tem cura, a gente consegue sobreviver com a depressão, né? A gente consegue levar os dias, né, mais calmamente. E com isso, eu desenvolvi algumas doenças também, eu desenvolvi diabetes, eu desenvolvi pressão alta, e daí entrou também tratamentos alternativos. Eu comecei a ir para uma iridologista, para uma reflexologista, e fui assim me tratando, consegui voltar a trabalhar, porque assim, o meu círculo de amizade, graças a Deus, é muito grande. Então, e a creche é a minha segunda Natália também, né? Todos lá conheciam e sabiam das suas manhas, de tudo. Então lá a gente estava, nós nos sentíamos muito em casa. Então foi muito assim, sabe? E daí eu conheci a pastoral familiar, na pessoa da Ângela, que está presente com a gente, e, né, aqui nesta live. E depois fui. Aí conheci os demais membros do grupo. E comecei a participar com eles, né? E com eles são muito ricos junto. Isso que me dá, assim, força para esse período mesmo, tá? E essa pandemia, que é difícil, a gente vive em vários momentos de nossas vidas, tá? Acho que a gente tem que ser muito forte e ter muita fé que nós conseguimos passar essas dificuldades, tá? Isso eu queria compartilhar com vocês. Tudo. Eu fiquei mudo.
Oi. Jorge, escuta? Agora eu estou te ouvindo, não estava te ouvindo. Eu cometi um erro aqui, eu fechei meu microfone. Isso acontece Fiquei nas meio melhores sem tom no famílias. final, mas agora voltou. Eu tinha visto aqui também seus escritos, Jorge, e você tem frases com Papa Francisco, Irmã Dulce dos Pobres, Madre Teresa de Calcutá. Parece que você tem essa espiritualidade. Foi isso que te deu essa força? Como que você superou? Qual foi sua dor e como você superou isso? Essa linha que você coloca, você é psicólogo, você teve algumas perdas na família também. Conta um pouquinho para nós. Muito bem. Tá me ouvindo aí? Sim, estamos ouvindo bem. Então, eu sou realmente psicólogo, né? Eu trabalho aqui na minha cidade de Divinópolis. E eu fui casado, também trabalho em Nova Serrana. Eu fui casado com a Isabel por 31 anos e 54 dias, para ser exato. Eu e a Isabel, a gente conheceu... Desculpa. Nós nos conhecemos num grupo de jovens e tivemos uma vida muito voltada sempre para a igreja, para o serviço da igreja, seja nos encontros de noivos, encontros de pastoral e tudo. A Isabel foi uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci na minha vida. E que Deus me deu a graça de viver com ela 31 anos dentro do sacramento do matrimônio. A Isabel era uma pessoa muito sábia, muito serena, muito ponderada, sabia falar o que a gente precisava de ouvir. E a gente viveu esse casamento assim, né? Nós dois dentro da igreja, partilhando, ajudando as pessoas. E um propósito de vida que a gente tinha, né? De envelhecer junto, de fazer muitas coisas juntos, né? Até que um dia, depois de bem velhinhos, né? Que era a nossa vontade, mas a Isabel acabou sendo também acometida com um câncer, né? Como foi o Rodolfo, né? Da Eli, né? Um testemunho bonito da Eli. Da Meire, né? Nem se fala, e também da Ângela, né? São testemunhos fortes, né? Que nos fortalecem. E com 49 anos, né? Com 49 anos, no dia 3 de julho, né? De 2011, vai fazer 9 anos agora que a Isabel voltou para Deus. Nós temos 3 filhos e 6 netos. E é claro, né, que eu sofri muito. Eu escutava às vezes, Jorge, você é um homem que reza, você é psicólogo, você não pode estar sofrendo assim. Olha, eu sou humano, eu senti muito, eu perdi uma pessoa que eu amava muito. E também fui muito amado por ela, sabe? Mas vivi meu luto normal, sabe? Eu vivi meu luto um ano mais ou menos, né? Que é o que a gente vive mesmo normalmente, né? Cada caso é um caso, né? Mas sofri muito nos primeiros dias, nos primeiros meses, sabe? Era uma situação que não é fácil quando de repente você fica sem chão, né? Eu escrevi alguma coisa sobre isso, né? Que eu escrevi um livro sobre a vida dela. Isabel foi uma mulher muito forte, né? Que era o subtítulo do livro, uma mulher forte, uma mulher guerreira e, sobretudo, uma mulher muito santa. E eu vivi esse um ano. Depois que passou isso, eu já fiquei mais tranquilo. Só que eu fiquei 5 anos caminhando aí sozinho, mudei para uma comunidade rural, né? E às vezes postava alguma coisa da Isabel no Face ou em algum lugar, e o pessoal achava que eu ainda estava sofrendo, mas não estava. O que eu sempre quis, eu sempre lembrei dela, eu e meus filhos, né? Como uma pessoa que era uma pessoa alegre, que era uma pessoa firme, que era uma pessoa sábio, sabe, né? E às vezes as nossas dificuldades, aí, nos momentos que a gente passava, ela sempre tinha uma palavra de conforto, uma palavra de serenidade. Então a gente sentia falta disso. É claro que a gente sentia. E quando eu postava algumas coisas dela, era para perpetuar a memória dela, sempre para lembrar da pessoa que a Isabel foi,
da mãe que ela foi, da esposa que ela foi, da filha que a Isabel foi, da irmã que ela foi para os seus irmãos, né? Também para os amigos e também para os seus alunos, como uma professora de vocação que a Isabel foi. Então, da Isabel só tem que falar coisas boas, né? E eu fiquei aí 5 anos, né, na minha vida, lá dentro dessa comunidade rural, uma comunidade que eu gosto muito, chama Água Limpa, né? Lá em Água Limpa eu vivi bons momentos lá também, né? Continuando na igreja, participando, né? Celebrando culto, fazendo a Semana da Família. Então foi assim. Mas, porque às vezes incomodava muitas pessoas que toda hora me perguntavam se eu era para um homem sozinho, né? E a gente vê alguns amigos também que foram ficando viúvos com 6 meses, 8 meses, 1 ano, já estava arrumando outra pessoa. Mas eu não sentia necessidade disso ainda, e também eu não estava preparado para isso. Ainda não, sabe? Foi preciso que acontecesse algo muito espetacular na minha vida, né? Um dia eu estava lá na minha comunidade, meus filhos tinha mudado para Portugal na época, e eu também, como eu estava sozinho, eu quis embarcar para lá também, né? Que nós temos raízes lá, meu pai nasceu lá, temos família lá, temos dupla cidadania, então eu também queria ir. Só que um dia eu estava lá na minha comunidade, estava em casa, numa quinta-feira, e eu fui lá para a capela da comunidade, durante meio de semana, sozinho, não tinha ninguém, fiquei lá um tempão, né, em oração. Talvez isso que você perguntou, Zé Luiz, com todas as nossas dificuldades, com todas as limitações, com todos os problemas que a gente tem, eu sempre busquei ter mais um contato com Deus. Me faz bem, me ajuda a tentar ser melhor, me ajuda a superar as falhas, os pecados que a gente tem. Sempre busquei isso e continuo buscando. E sempre tive como referência essas pessoas, né? São Francisco de Assis, o próprio Papa Francisco, Madre Teresa, Irmã Dulce, são pessoas que eu sempre estudei, sempre procurei conhecer, até para espelhar. E eu fiz isso, fui lá para a capela e rezei, pedi muito a Deus, refleti, fiquei em silêncio e fiz um desabafo lá com Deus. Olha, Deus, eu preciso resolver minha vida, se eu vou embora para Portugal ou se eu não vou, mas embora eu já estava decidido que eu não iria mais. Mas eu queria te pedir. A gente tem que ter cuidado com o que a gente pede a Deus, né? Ele nos ajuda mesmo. Olha, como diz São Paulo na carta aos Romanos, né, no capítulo 8 lá, aliás, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei, se for para mim ficar sozinho, para sempre, me ajuda a ficar. Penso que eu dou conta. Mas se não for para me arrumar uma pessoa, eu queria que você arrumasse uma pessoa boa para mim. E eu acabei passando para Deus o currículo que eu queria, né? Que fosse uma pessoa, uma viúva, que tivesse resolvido da vida, né? Isso foi em outubro de 2016. Quando no comecinho de janeiro de 2017, né? Deus não falha, Deus é fiel, Deus está sempre nos ouvindo. Ele me apresenta de uma maneira muito especial uma outra pessoa, né? Que é a Silvana Lopes, que mora na cidade de Nova Serrana, e na festa lá do padroeiro, lá da cidade de São Sebastião, né? Nos primeiros dias eu fui lá com meu querido amigo Padre Adão, que foi lá celebrar, fui acompanhando, né? E a gente já estava tendo um primeiro contato, eu e a Silvana, e a gente acabou se conhecendo lá pessoalmente, e daí nasceu essa relação, né, que nós tivemos, né, de uma pessoa também que ficou viúva, né? A Isabel vai fazer 9 anos agora em julho, e o Veli, né, o falecido esposo dela, em novembro faz 8 anos, e ela também, como eu, tem 3 filhos, né? E a gente foi se conhecendo, eu fui dando meu tempo, até como psicólogo eu sabia o tempo que eu teria que usar com isso, com calma, né? Com prudência, para a gente se conhecer. E hoje, já 3 anos e meio, nós estamos juntos. 3 anos e meio que eu e a Silvana estamos compartilhando, né, esse namoro. Na verdade, hoje não é nem mais namoro, né? Nós já
nós ficamos noivos, né? Tivemos vontade de colocar aliança, né? E caminhando, né? Esperando o tempo, né? O tempo dela, o tempo meu, com a graça, com a bênção de Deus. E claro, é uma coisa que a gente tem que deixar assim, a vida ela segue, sabe? Eu e a Isabel vivemos uma vida espetacular, uma vida muito bonita. Como um dia eu coloquei para o doutor Tarcísio, ele me perguntou sobre minha vivência no sacramento, né? Só para terminar, e eu disse, olha, doutor Tarcísio, o meu sacramento com a Isabel foi... Ele só não foi perfeito, porque ele bateu na trave, mas foi muito bom. E Deus agora está me dando uma oportunidade de viver isso. Então, a Isabel, a história que eu e ela construímos, essa ninguém mais apaga. Nosso, como eu estou com a Silvana, é uma história que está aqui, que está guardada. Também a história da Silvana, também com o Veli, também é uma história que está guardada, tem a sua relação, né? E a Silvana também, coincidentemente, né? Ela também tinha feito o mesmo pedido para Deus. Olha como é que Deus age na vida da gente. Ela também, lá no silêncio da oração, ela também pediu o que ela queria. Ela apresentou um currículo lá, né? Não sei se meu currículo foi completo ou não, mas Deus encaixou nós dois e a gente lá vai vivendo esse momento, né? É isso. Tá sem som, Zé, de novo. Isso. A Silvana também colocou aqui, que pediu isso a Deus também. Ah, ela colocou aí, eu não cheguei a ver, não. E atingiu. Tá aqui, ó. Eu queria agradecer muito a cada um aqui que está colocando suas mensagens de carinho, de apoio. E tem também uma pergunta aqui, que eu achei interessante, depois pode fazer, da Eliana da Silva. Ela gostaria de implantar o grupo Perdas e Viuvez na paróquia dela. E aí deixar o contato, eu venho colocando aqui, mas depois eu coloco o contato de vocês, e aí vai multiplicar esse trabalho tão importante de cada um. Né? Zé, eu só queria falar uma coisa. Sim. Eu queria só mandar um abraço aqui para a pastoral familiar lá da Diocese de Uberlândia, né? Eles estão todos assistindo, eles iam compartilhar o vídeo, eles têm feito algumas lives, e eles iam compartilhar a nossa live para toda a Diocese lá de Uberlândia. Um grande abraço para os nossos amigos lá de Uberlândia. Nosso abraço aí, Uberlândia. Da Elaine e da Eliana e do Oswaldo, esse casal amigo que eu tenho lá. Que legal. Eu queria falar que a história de vocês está nesse livro, né? Perdas e Viuvez, da Paulinas. Então, quem quiser conhecer um pouco, falar um pouco, está aqui o livro, né? Tá a vida deles todas, tem também de outras pessoas, e vale muito a pena tá lendo, tá falando. Eu queria que um de vocês, eu sei que o nosso tempo está estourando, mas um de vocês fale um pouquinho da importância da Paulinas em acreditar nesse trabalho de vocês, de publicar o livro, porque isso ajudou bastante pessoas, né? Porque o relato está ali, está gravado. Quem podia dar uma palavrinha da importância aí da Paulinas, das irmãs, nesse trabalho de vocês? Ângela, sem som. Pronto, Ângela. A Ângela não estou conseguindo abrir o som dela. Era um pouco, Ângela. O microfone... Aí, abriu. Alô? Então, isso. Eu queria dizer que a Célia, sua irmã, né, porque a sua esposa também chama Célia, mas é a Célia, sua irmã, é que nos coordena. Então, se a pessoa quer algum encontro, algum aprofundamento com o grupo, ou ter esse grupo na sua paróquia, é só contatar a Célia. Então, seria interessante depois passar o contato da Célia, né, sua irmã.
E das Paulinas é aquilo que acho que já o Jorge mencionou, ou acho que não. A irmã Ivonete Kirten, que é das Paulinas, hoje ela está em Recife, né, ela foi nossa coordenadora aqui no estado de São Paulo. A irmã Ivonete, ela era nossa assessora da pastoral familiar, então a gente criou com ela um laço muito grande, vínculos, né, de amizade, e aí ela que deu essa força, e o Jorge também, ele é autor de outros livros, fora esse, junto com a gente, das Paulinas também, e então a gente tinha, assim, uma rede de contatos nas Paulinas, o Jorge, a irmã Ivonete, a Eli lá em Curitiba, também com amizade com as Paulinas, e assim facilitou a publicação do nosso livro, deram maior apoio. A irmã Ivonete foi assim, né, nos recebeu lá na casa dela, em Recife, na livraria, e dessa forma a gente tomou corpo, fizemos o lançamento nas Paulinas em São Paulo, eu, a Célia, a Cilda, e quem mais que foi em São Paulo? Acho que fomos nós três, lá nas Paulinas, fazer o lançamento. Aí cada um fez o lançamento, né, na sua cidade, e eu fiz aqui na nossa paróquia, e assim, eu até brinco com as meninas que eu sou a garota propaganda do livro, que eu sou uma das que vende muito o livro, porque eu falo muito dele num programa de rádio que eu tenho. Eu tenho um programa junto com um amigo, era eu, meu marido e esse nosso amigo Calbi. Eu tenho esse programa na rádio que chama Família Santuário da Vida. E então, eu falo muito do grupo, eu falo muito do livro, e assim a gente foi e continua, né, fazendo essa divulgação do livro e dos encontros. Mas uma outra oportunidade a gente pode falar mais detalhes. Mas muito obrigada a todos que acompanharam a gente, né, a Meire, o Jorge, Eli, você, Zé Luiz, que nos deu essa oportunidade. Muito grata. Nós já estamos estourando o tempo aqui, mas eu queria que no tchau de vocês, na mensagem de vocês, colocassem o que fazer. Nós estamos num tempo de pandemia, perdemos 52 mil pessoas, é muita gente, né? Deixem uma mensagem de esperança, que vale a pena, se curtam o luto, mas que há um Deus que os ama, né? Vocês conhecem disso, vocês experimentaram o luto, mas eu acho que, sobretudo, experimentaram o amor de Deus. Ouvindo vocês e compartilhando de todos, tem uma parte que eu achei muito interessante, que é uma tripla força. A fé, a energia. Vocês falavam que a energia ia baixando, mas depois tinha que retomar essa energia. E a missão. Vocês falavam que aquele que partiu cumpriu a missão. Deus o confiou uma missão de fazer alguém feliz, e fez. Confiou em ser uma pessoa boa, em ajudar, enfim, cada um sabe aquilo que Deus o confiou, e cumpriu. E aquele que fica, vocês colocam muito bem, tem que continuar essa missão, que é de vocês, é daquele, é única. Nesse tempo de pandemia, nessa mensagem de vocês final, falem um pouquinho o que essas pessoas, uma mensagem, uma esperança, um encorajamento. Quem começa? Eu perdi um cunhado faz uma semana, José Luiz, em Bertioga, e aí eu senti na pele o que é você não poder, né, participar do velório, ir lá dar força para minha irmã, é a minha irmã do meio, e tenho recebido de muitas amigas pedido, olha, uma amiga minha perdeu o marido, outra perdeu a mãe, o pai, então a gente foi ouvindo muitos relatos de perdas, né, você imagina, com 52 mil, né, falecidos pela pandemia, e então eu fui oferecendo o livro, né, para quem quisesse
o livro, e mandando as lives, mandei a live da Márcia para eles, e sugeri que enviassem hoje essa live nossa para as pessoas que tiveram perda, ouvissem também a live nossa, para dar força para essas pessoas todas que foram perdendo, né? E aí tem que intensificar a vida de oração. Essa é a grande verdade, José Luiz. Eu intensifiquei assim profundamente a minha vida de oração, porque o isolamento social te leva, né, a fazer algumas coisas com mais intensidade do que você faz no seu dia a dia. Essa é a minha contribuição que eu posso dar assim, nesse sentido de pandemia. Né? Não sei se os outros amigos nossos aí querem falar mais alguma coisa. Bom, eu, aqui na nossa diocese de Curitiba, nós temos um serviço que chama-se Escuta Solidária. É um serviço que foi criado especialmente para este momento que nós estamos vivendo, né? E nós atendemos por telefone, temos 65 voluntários fazendo esse trabalho, é um trabalho de escuta. E olha, ele está sendo muito procurado, muitas pessoas com muita ansiedade, muita dor, muita tristeza. E a gente simplesmente empresta os nossos ouvidos para escutar. E é muito gratificante você ouvir o outro e você também, a gente não dá, a gente recebe muito mais do que aquilo que a gente está dando. Tem sido um trabalho, assim, meio cansativo às vezes, né? A gente tem plantão, meu plantão, por exemplo, é das 14 às 17 horas. E o telefone não para de bater. E é muito triste você ouvir as pessoas estão perdidas, as pessoas não sabem realmente o que fazer, como reagir, mas nós também não sabemos, né? Mas a gente, só o fato de você escutar a pessoa e ela depois te dizer muito obrigado por você ter me escutado. Eu acho que vale muito a pena fazer um trabalho voluntário quando o nosso trabalho de perdas e viuvez não pode ser realizado porque ele tem que ser pessoalmente. Era isso. Muito obrigada. Então, esse tempo de pandemia tem feito muita gente sofrer. Mas uma coisa que eu queria deixar primeiro é que aqueles que estão, que se cuidem. Mas não percam a fé. Não percam a fé. A fé, como a Ângela falou, como a Eli falou, ela é o nosso sustento. Aliás, sem Deus, não precisa nem tentar. A gente não vai dar conta. Então, é o momento nosso, né? É claro que quem está de fora, às vezes, fala mais fácil, mas a gente tem visto muita coisa acontecer. E vocês continuam me vendo assim, né? Eu só queria falar três trechos aqui da Santo Agostinho, que também a gente sempre coloca nossos encontros, quando a gente vai nas paróquias, né? Quando ele diz, a morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dê o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu agora estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriem, pensem em mim, rezem por mim. E continua aí essa oração de Santo Agostinho, essa fala, né,
e depois da morte. E quando, eu lembro quando eu estava lá no cemitério, já no sepultamento da Isabel, alguém chegou perto de mim e falou assim, me deu um abraço e disse, olha, Jorge, Isabel agora está lá encantada com Deus. E isso, no momento daquele, me deu tanta força, que eu falei, realmente, ela agora não tem mais dor, ela agora não sofre. É isso que a gente tem que pensar. E que ela apenas foi na nossa frente. Né? Que nesse tempo de pandemia, aqueles que estão sofrendo, pensem nisso, rezem e peçam a Deus por isso. Grande abraço, muito obrigado, José Luiz, obrigado a todos que participaram conosco. Meire está sem som. Está saindo o meu som agora? Momento de a gente estar ressignificando, né, com essa grande, né, sobre essa pandemia, nós temos que mesmo não existir em nenhum momento, apesar das dores, né, das dificuldades, e prosseguirmos o nosso dia a dia. Agradeço a todos pela participação, né, e pelo José Luiz por nos... Meire, eu agradeço a Meire, Jorge, Ângela. Sem som? Oi, estão me ouvindo? Então, eu agradeço muito Sim, agora a presença de vocês, a coragem de partilhar, né, partilhar a vida, né? Agradeço todo mundo que aqui passou aqui, deixou mensagem, nós chegamos a mais de 120 pessoas aqui com a gente, né? E assim, o Conselho de Leigos é esse espaço, né? Eu acho que não precisa agradecer nada não, porque é o espaço que é de vocês. Gente que agradece cada leigo e leiga que se dispõe a levar o Cristo para o outro, né? Como eu disse no início, a nossa igreja nos ensina a amar, né? E não dá para amar só dentro das paredes, é preciso levar esse amor aonde a igreja precisa estar, né? É na família, é no trabalho, é na escola, é essa dedicação de cada um. E aqui no grupo, nesses todos que passaram por aqui, fazem isso, né? Levam o amor de Cristo aonde estão. Então, nosso muito obrigado a todos que aqui passaram, a cada um de vocês. Foi colocado aqui o contato de cada um. Então, quem quiser entrar em contato com vocês, pedir lá, aí vocês se organizam e vamos aumentar mais esse número de grupos, né, por esse país todo. Infelizmente, né, a gente vai precisar de muitos ouvidos, né? E, se possível, fiquem em casa, aqueles que puderem, cuida, a doença está muito grave, né? E cuida dos outros. Às vezes não dá para estarmos presentes, né? Ir lá dar um abraço, que a gente está morrendo de vontade de dar esse abraço. Mas liga, esteja presente, se alguém ali, o vizinho, não pode ir lá comprar um pão, vai para ele, enfim, tantas coisas que a gente pode mostrar esse amor, né? Então, aqui o nosso agradecimento, infelizmente o tempo voa, né? Foi uma conversa muito gostosa,
E quem sabe aí, logo, logo, a gente faz uma próxima aí com mais pessoas do grupo. Um beijo a cada um de vocês, um beijo a todos aqueles que participaram, e fique com Deus. Boa noite.